Boa noite, meus caros colegas. Mais uma live da terça, mais um encontro importantíssimo. O tema de hoje realmente é um tema provocador, tanto para quem já está trabalhando com recuperação judicial e precisa afiar um machado, precisa ampliar o repertório, precisa compreender com maior profundidade as questões ligadas às dívidas que se submetem e que não submetem, quanto mesmo para quem está pretendendo ingressar nesse mercado. Quanto mesmo para quem está chegando devagarinho no mercado de recuperações judiciais. Então sejam bem-vindos, vamos devagarinho esquentando os motores. O tema hoje é o coração da recuperação judicial, verificação e classificação dos créditos. Então, um tema tão relevante para quem já está no mercado de recuperações judiciais, quanto para quem está dando seus primeiros passos buscando ingressar nesse mercado. Então, me contem como é que está o áudio, tá bom o áudio? Tá tranquilo? Me contem aí enquanto vamos aquecendo. O áudio tá tranquilo, Bruno? Beleza, meu velho? José, me conta como é que tá esse áudio e vamos devagarinho esquentando esses motores. Olha só. Então, a ideia de hoje é explicar quais são as dívidas que se submetem, quais são as dívidas que não se submetem, e eu quero também prometer já em tom inicial, para provocar os colegas a pensar fora da caixa, eu quero prometer a solução para uma das grandes questões enfrentadas por advogados que representam credores trabalhistas. Existe uma grande dificuldade de tomar providências diante do crédito extraconcursal trabalhista. Existe quase uma impossibilidade fática do ponto de vista dos tribunais do trabalho, do ponto de vista da prática forense trabalhista, em dar seguimento a execuções de créditos trabalhistas extraconcursais. Essa é a grande verdade e eu pretendo, ao final dessa conversa, também dividir com você algumas sacadas nesse nicho particular, nessa área que tem gerado muitas dores de cabeça aos colegas que atuam, que são dragados para os processos de recuperação judicial. A ideia é essa. Então, em um primeiro momento, eu vou explicar quais são as discussões importantes que você deve ter em vista ao analisar uma recuperação judicial, quais são as dívidas que se submetem, quais são as dívidas que não se submetem, tem alguns critérios importantes e é por isso que esse é o tema mais relevante, esse é o coração da recuperação judicial, porque ao fim e ao cabo nós estamos diante de um procedimento que pretende administrar os compromissos do agente econômico, como fazer essa administração, quais são os limites da nossa atuação e quais são os pulos do gato também que nós podemos ter na manga para fazer esse manejo. É isso que nós vamos discutir hoje e eu vou também dividir com você uma sacada interessantíssima em relação ao crédito trabalhista extraconcursal que os colegas têm perdido o sono para, enfim, de algum modo resolver. Tá bem? Inicialmente eu quero só chamar a atenção de por que eu produzo tanto conteúdo. Qual é a ideia por trás desse monte de conteúdos que eu produzo sobre recuperação judicial. Meu caro colega, eu estou convencido que não tem sentido algum ficar de costas, os advogados e as advogadas ficarem de costas para a recuperação da economia brasileira. Tem alguns sinais positivos na economia? Tem, sem dúvida. E nós estamos comemorando esses sinais positivos, mas o fato é que boa parte dos agentes econômicos do varejo, do comércio, da prestação de serviços segue com dificuldades severas, o que me leva a afirmar, sem medo de errar, que o remédio recuperação judicial é um remédio que vai atuar na recuperação da economia brasileira. E isso quer dizer que, produzindo conteúdo como eu produzo, a minha intenção é que o advogado ou a advogada não fique de costas para esse mercado.
Eu não vejo sentido algum o advogado, a advogada, não aprender a manejar esse instituto, tendo em vista o cenário que nós estamos inseridos. Eu não vejo sentido algum em ficar de costas para esse instituto, tendo em vista que boa parte da preservação dos empregos, boa parte da preservação da atividade econômica vai passar nos escritórios que estão envolvidos com estratégias de soerguimento. Essa é a grande verdade. E nesse sentido eu produzo um monte de conteúdos que eu produzo. A minha intenção é que você trabalhe com recuperações judiciais. E dizendo isso, eu consigo ser absolutamente transparente no meu propósito. Eu quero ver você trabalhando com recuperações judiciais. Eu quero ver você atuando na recuperação da economia brasileira, sendo muito bem remunerado para isso. Essa é a minha intenção, esse é o meu propósito, por isso tanto conteúdo. Olha só, Marcelo, coração da recuperação judicial. Coração da recuperação judicial. É isso mesmo? Deixa eu arrumar essa manta aqui. Tá muito chato, tá batendo aqui também no fone. Vamos arrumar esse fone. Vamos lá. Olha só. Olha só. É mesmo o coração da recuperação judicial essa questão de verificação e classificação dos créditos? Sem dúvida que é. Não tenha dúvida que nós estamos diante do tema, quem sabe o tema mais importante do processo de recuperação judicial. Marcelo, por que esse é o tema mais importante? Meu caro colega, quando um cliente ficar à sua frente, a única coisa que ele vai lhe perguntar é: Marcelo, ou advogado, advogada que está me ouvindo, o que eu farei com essa dívida? E vai apresentar a dívida. Você deverá apresentar uma solução para o endividamento do seu cliente. E você deverá saber quais são as dívidas que são administradas dentro da recuperação judicial, quais são as dívidas que são administradas fora da recuperação judicial. E mais que saber, você deverá explicar para o seu potencial cliente essa distinção. E é isso que nós vamos fazer hoje, nessa conversa, terça-feira, 7h10 da noite, na live da terça. Então vamos lá, olha só. E um segundo momento, só para lembrar que eu vou explicar uma sacada sobre o crédito trabalhista extraconcursal. Uma sacada que pode ser muito importante para muitos colegas. Então, vamos lá. Olha só, por que é o coração? Meu caro colega, duas divisões importantes você deve ter em vista quando o tema é verificação e classificação de créditos. A primeira discussão diz respeito à natureza do crédito. Enfim, a dívida que você está analisando possui qual natureza? Tem qual caracterização? Nós estamos aqui diante da verificação, da classificação dos créditos. Então, você vai aprender isso porque isso é a coisa mais importante para se saber em uma recuperação judicial. Se você não sabe disso, deixa eu lhe dizer, meu irmão, nem se apresenta. Nem se apresenta. Não desce para o play. Não saber quais são os créditos que se submetem a uma recuperação judicial e quais são os créditos que não se submetem à recuperação judicial significa simplesmente não saber nada de substantivo sobre recuperação judicial. Então, se você me acompanhar aqui, eu tenho certeza até o final da live você vai saber quais são as dívidas que se submetem, quais são as dívidas que não se submetem, e isso é pressuposto para a atuação. Então, pô, Marcelo, você está dando um salto, um passo atrás. É exatamente isso. Eu quero que você domine comigo essa questão. Então, primeiro, natureza do crédito. Qual é o crédito que nós estamos falando? Eu disse que tem dois critérios importantes para se saber se o crédito se submete à recuperação judicial ou não se submete à recuperação judicial. Se você analisar o artigo 49, você vai perceber que em regra, todos os créditos até a data do pedido se submetem à recuperação judicial. Essa é a regra. Então, quem fica até a letra da lei vai até as 7h11 da noite e fica por aqui. Mas nós vamos além, Elicásio, da legislação, nós vamos compreender os detalhes. E aqui que está a excelência. A excelência reside nos detalhes. Então, vamos lá. Natureza do crédito é a primeira clivagem importante. Exemplo, crédito fiscal não se submete. Ponto. Independentemente do tempo em que ele é constituído, o crédito fiscal não se submete. Crédito trabalhista, em regra, se submete. Crédito convencional, constituído por MEs e VPs,
se submete, ou seja, de agentes financeiros, em regra, se submete. Créditos, por exemplo, com garantias reais, se submete. Agora, créditos com contratos de alienação fiduciária, não se submete. Então, a primeira clivagem importante que eu quero que você tenha decorado no seu repertório é o seguinte: em regra, todos os créditos se submetem, exceto o crédito fiscal e exceto os créditos previstos lá no parágrafo 3º do artigo 49, que eu não vou explorar porque eu não quero cansá-los, eu não quero cansá-las. Mas, em regra, todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, todos os créditos se submetem. Então, tira o crédito fiscal, tira o crédito decorrente de contratos de alienação fiduciária, de contratos de compra e venda com reserva de domínio, de contratos de cessão de recebíveis, de contratos de adiantamento de contrato de câmbio. Tira estes contratos e, em regra, a dívida constituída antes do pedido de recuperação judicial se submete à recuperação judicial. E dizendo isso, eu vou para o segundo critério importante. Qual é o primeiro critério, portanto? O primeiro critério é, em regra, as dívidas se submetem à recuperação judicial. Você vai dizer isso para o seu cliente. Você vai dizer para o seu cliente que, em regra, as dívidas se submetem à recuperação judicial, excetuadas as dívidas fiscais e as dívidas previstas no parágrafo 3º do artigo 49. Marcelo, está demais isso aqui, está muito difícil isso aqui. Vamos traduzir, vamos simplificar. O primeiro critério é esse, dívidas em regra se submetem e as exceções eu já mencionei. Mas qual é o segundo critério igualmente relevante? O segundo critério, olha só, meus caros colegas, o segundo critério é de natureza temporal. Temporal, ou seja, o momento de constituição desses créditos. Esse segundo critério é tão ou mais relevante que o primeiro critério. Meus caros colegas, olhem aqui, o crédito constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, após o pedido, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Então, esse é o segundo critério, um critério temporal. Você deve saber isso e deve guardar na ponta da língua esses dois movimentos reflexivos. O crédito constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial. E aí você vai me dizer, Marcelo, então me dá um exemplo para ficar mais simples. Perfeito. Imagine que você é advogado de um fornecedor de uma empresa que está em recuperação judicial. Você fornece, por exemplo, frutas para essa empresa em recuperação judicial, que é uma empresa do setor alimentício. Todos os meses você fornece X valores em frutas. Esses bens fornecidos mensalmente, eles não se submetem ao regime recuperatório, eles não se submetem à recuperação judicial. Isso quer dizer que você, advogado do fornecedor, vai todos os meses entregar frutas e receber a prestação da empresa de recuperação judicial, a contraprestação, para ser bem claro. Por quê? Porque é um crédito constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial. O que eu quero dizer, do ponto de vista temporal, é que todas as dívidas que a empresa em recuperação judicial constitui na sua operação, todas as dívidas que a recuperanda constitui no seu percurso após o deferimento da recuperação judicial, não se submetem à recuperação judicial. E isso é fundamental. Isso é uma confusão que por vezes a gente encontra entre colegas, que aqui já está resolvido. Agora vamos um pouco além. Você, advogado, ingressa
com uma reclamatória trabalhista representando um trabalhador dessa empresa que já está em recuperação judicial e a decisão judicial relativo ao trabalho prestado pelo seu cliente é proferida após o deferimento da recuperação judicial. A dívida se submete ou não se submete? Em regra, isso vai depender do tempo, do momento em que o trabalho foi executado pelo seu cliente. Como é que é, Marcelo? Olha para cá. Nesse caso, não vale o tempo em que a sentença foi proferida, mas o tempo em que o trabalho foi prestado. Então imaginem essa situação, você ingressou com uma reclamatória trabalhista representando um cliente que trabalhava na empresa em recuperação judicial e no transcurso dessa reclamatória trabalhista a empresa ingressou em recuperação judicial. Essa dívida se submete ou não se submete à recuperação judicial? Depende. Se o seu cliente prestou serviço, trabalhou na empresa antes do ingresso da empresa em recuperação judicial, se o contrato laboral foi firmado, foi concretizado, foi efetivado antes do ingresso em recuperação judicial, por mais que a pressão jurisdicional tenha ocorrido após a recuperação judicial, esta dívida vai se submeter à recuperação judicial. Por quê? Porque o trabalho foi prestado antes do pedido de recuperação judicial. Os eventos sobre os quais a reclamatória trabalhista versou dizem respeito a um momento anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual essa dívida, por mais que tenha sido reconhecida ao tempo em que a empresa estava em recuperação judicial, essa dívida, esse reconhecimento foi feito posteriormente à recuperação judicial, mas relativo a eventos que ocorreram antes quando a empresa não estava em RJ, razão pela qual essa dívida não vai se submeter, vai se submeter, olha só a viagem, Basílio, olha só a viagem, vai se submeter, Márcia, aos efeitos da recuperação judicial. Por quê? Porque a dívida é relativa a um trabalho prestado antes da recuperação judicial. Mas nós estamos apenas esquentando. Imagine um terceiro exemplo. Um evento que, inclusive, o STJ já se manifestou algumas vezes. Em um determinado restaurante, ou melhor, a prestação de determinado serviço da Oi, por exemplo. Imagina a Oi. Da Oi, por exemplo. Você comprou um plano da Oi. Um plano. Vamos lá, Elicásio. Vamos lá. É boa questão, Elicásio. Boa questão, Elicásio. Já vamos entrar agora já para poder encerrar melhor essa questão. Olha o que o Elicásio nos trouxe, que pergunta oportuna, meu caro colega do colegiado empresarial. Vamos comigo. Você promoveu uma reclamatória trabalhista diante de uma empresa que, no curso da reclamatória trabalhista, ingressou em recuperação judicial. Uma parte do trabalho prestado por seu cliente foi executado antes do ingresso da empresa em recuperação judicial e outra parte foi prestado após o ingresso da empresa em recuperação judicial. Nesse caso, imaginem um ano de contrato de trabalho, 6 meses. 6 meses. O trabalho prestado antes da empresa ingressar em recuperação judicial e 6 meses depois de ingressado em recuperação judicial. Nesse caso, 50% do crédito se submete à recuperação judicial e 50% do crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Por quê? Porque você me acompanhou no início, Elicásio, os créditos que se submetem são os créditos constituídos até o momento do deferimento do processamento da recuperação judicial. Perfeita pergunta, eu acho que assim a gente ajusta e aclara ainda mais a resposta. Obrigado, meu irmão, obrigado pela pergunta, deixou a explicação ainda mais claríssima. Vamos lá, em frente, olha só. Agora imagine o seguinte, você comprou
determinado produto de uma empresa, produto defeituoso, e essa empresa não resolveu esse problema do produto defeituoso e você ingressou com uma ação, né, requerendo, enfim, danos materiais e morais, tá bem? No curso do processo, a empresa ingressou em recuperação judicial. E a empresa já em recuperação judicial, você tinha uma ação contra essa empresa, mas era uma ação de conhecimento ilíquida, você requereu o prosseguimento da ação porque não era uma ação executiva, o juízo prosseguiu e quantificou o valor, reconheceu o seu direito e reconheceu o seu direito a danos materiais e morais em valor X, R$10.000, por exemplo. Esses R$10.000, eles se submetem ou não se submetem? Repito, danos materiais e morais decorrente de um contrato de compra e venda realizado antes do pedido da empresa em ingressar em recuperação judicial. Tá bem? Então eu vou deixar mais claro ainda, Francis, depois eu vou nesse exemplo, tá bom, meu velho? Eu comprei esse produto em janeiro de 2021. Um produto defeituoso, um bem defeituoso. A empresa que eu fiz esse negócio entrou em recuperação judicial em março de 21. E eu ingressei com a ação em abril de 21. Por uma mágica do destino, a gente tem a prestação jurisdicional em maio de 21. Mágica, né? Só mágica. Mas, enfim, em maio de 21, eu obtive o reconhecimento do meu direito na justiça comum de R$10.000 danos materiais e morais. Esses R$10.000, eles se submetem à recuperação judicial ou não se submetem? A decisão judicial foi posterior ao ingresso da empresa em recuperação judicial, mas o fato foi anterior. Decisão do Superior Tribunal de Justiça, esse crédito ou esse débito, conforme a perspectiva, se submete à recuperação judicial. Por quê? Porque o fato gerador foi anterior ao pedido de recuperação judicial. Tá bem? Então, bom, estamos começando a amadurecer a leitura. Estamos entendendo já que tem créditos que se submetem, créditos que não se submetem, os créditos que se submetem. Estes créditos, eles têm algumas peculiaridades, ou seja, eles podem ser reconhecidos judicialmente após o pedido de recuperação judicial, e isso não é problema para eles serem submetidos ao regime recuperatório. Anotamos no início também que o crédito fiscal nunca se submete. Anotamos também algumas exceções relevantes no parágrafo 3º do artigo 49. Meu Deus do céu, anotamos muitas coisas. E agora nós vamos lá conversar com o Francis. Vamos lá, veja que caso. Um credor quirografário, após o protocolo da recuperação judicial, mas antes da publicação do deferimento, firmou composição de dívida com cláusula de alienação fiduciária. Interessante questão, viu? Interessante questão. Depende da posição que você estiver, você terá um olhar ou outro. Francis, de fora, eu pergunto para você me ajudar a discutir essa questão. Esse contrato foi registrado? Isso é uma questão importante. O contrato que envolve uma cláusula de alienação fiduciária foi registrado ou não foi registrado? Isso é um detalhe importante. Alguns tribunais vão dizer que a alienação fiduciária só vai ter validade em recuperações judiciais a partir do registro do seu contrato, ou os tribunais vão dispensar o registro do contrato. Alguns tribunais vão dizer que todos os olhares, alguns tribunais vão dizer, olha que interessante, alguns tribunais vão dizer que após a publicação da decisão de deferimento, outros vão dizer que após o despacho de deferimento. Então, essa discussão ela é relevante e ela é definida a partir de detalhes. Nesse caso, particularmente, se o contrato foi registrado antes da publicação
do deferimento da recuperação judicial, eu não teria maiores problemas em sustentar a sua exclusão da submissão à recuperação judicial. Agora sim, alguém vai perguntar, Marcelo, meu Deus do céu, Marcelo, terça-feira, cara, deve estar um frio aí no Rio Grande do Sul, você está de manta, tá frio. Você vem e fala todas as palavras assim, de supino. Fala devagar, cara. Então, olha só. Eu não teria nenhum problema, Francis, nessa situação, qual é a situação para quem depois for assistir esse vídeo? A situação é a seguinte, o cara tinha, eu vou ler aqui de novo, um credor quirografário, antes da decisão que deferiu a recuperação judicial, firmou uma composição de dívida com cláusula de alienação fiduciária. É esse o caso, antes da publicação da decisão de deferimento. Perfeito. Nesse caso, eu não teria nenhum problema em advogar a exclusão deste crédito aos efeitos da recuperação judicial, visto que a decisão judicial, quaisquer decisões judiciais, surtem efeitos a partir da sua publicação, a partir da sua regular publicação. Então, enquanto uma decisão judicial ela não foi publicada, ela, no plano fático, não surtiu seus efeitos. Então, nesse caso, não teria maiores problemas em se defender a exclusão deste crédito à recuperação judicial. E aí o Francis segue me perguntando, Marcelo, e havendo indícios de vício, de nulidade, os vícios do negócio jurídico devem ser comprovados. Então, se discutiria a validade, a legalidade desse negócio sem problema algum. Se discute. Aliás, algo que é muito pouco mencionado quando se fala em recuperação judicial é que recuperação judicial é um negócio jurídico. Então, é um negócio em que o devedor, alinhado com os interesses diversos dos credores, constrói um plano de pagamento que é aprovado pela maioria dos credores. Mas esse negócio jurídico, ele deve sim se submeter aos valores da boa-fé, aos valores da função social do contrato, enfim, todos aqueles valores que a gente conhece que estão previstos no Código Civil. Não é algo distinto, alheio e que não dialoga com os comandos do ordenamento jurídico brasileiro. Pelo amor de Deus, então, claro que a gente pode sim iluminar qualquer recuperação judicial a partir dos valores que o Código Civil oferece. Perfeito, Francis. Se houver alguma nulidade, que se alegue. Agora, a questão é se houver nulidade e estiver simulação entre devedor e credor. Aí fica complicada a análise desse vício, porque eventualmente ninguém vai alegar esse vício. Perfeito? Ninguém vai alegar esse vício porque ninguém vai conhecer desse vício. Se for uma articulação entre o credor e o devedor para eventualmente frustrar determinado crédito, a submissão de determinado crédito com privilégio a credores talvez seja difícil de se averiguar no plano fático essa questão. Mas vamos lá, Francis, agora quem que pode analisar essa questão? De um lado, quem pode analisar é o administrador judicial. De outro lado, quaisquer credores podem olhar para essa situação e perceber nessa situação um eventual privilégio a credores. Mas isso deve ser alegado, Francis, isso deve ser alegado. Tá bem? Agora sim, e os reflexos de eventual nulidade após o deferimento da recuperação judicial, como a exclusão no rol de credores. Essa discussão ela deve ser feita a rigor em sede de impugnação de crédito. Então, porque a impugnação de crédito que vai abrir a oportunidade para terceiros discutir a natureza e a classificação do crédito. Se supõe, Francis, que essa discussão será feita, olha só, meu velho, se supõe que essa discussão será feita até a aprovação do plano de recuperação judicial. Essa discussão não vai aguardar algum momento posterior à aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.
Então, claro, a gente não pode deixar a qualquer tempo que essa discussão seja trazida à tona, tá bem? Mas eu quero começar a construir agora. Então, se tiverem mais questões que me tragam, que eu vou ter o maior prazer mesmo, você sabe que eu tenho o maior prazer de conversar sobre. E eu quero conversar nessa ideia, Poli, Amanda, Péricles, nessa ideia de trocar figurinhas, eu quero conversar sobre uma decisão que eu encontrei ontem, sobre o crédito trabalhista extraconcursal. Não sei se você recorda, Poli, mas a gente discutiu intensamente esse tema há 2 semanas no colegiado, 2 ou 3 semanas no colegiado. E a questão se traduz no seguinte tema. Marcelo, eu estou com um crédito trabalhista extraconcursal, reconhecido o crédito trabalhista não se submete à recuperação judicial, pois foi decorrente de prestação de serviço, de trabalho realizado após o deferimento da recuperação judicial, e esse crédito trabalhista extraconcursal, ele não tem lugar para ser executado. Então, olha só, olha o problema. Agora sim, agora é só para a galera que tá quente, que tá afiada. Agora o bicho pega. Olha só. Esse crédito, eu pedi para o juízo trabalhista prosseguir na execução e o juiz trabalhista disse que não poderia prosseguir a execução porque não cabe ao juiz do trabalho dirigir a execução em fase de recuperação judicial. Então, e o juízo disse isso e mais, ele determinou a habilitação desse crédito na recuperação judicial. Aí eu peguei a habilitação desse crédito, levei para a recuperação judicial e pedi para o juiz da recuperação judicial habilitar o crédito. Determinação feita pelo juiz do trabalho. E qual foi a resposta que eu tive? O juiz da recuperação disse, olha, esse crédito é extraconcursal. Não existe lugar para este crédito ser executado dentro da recuperação judicial, porque ele é um crédito extraconcursal. Bom, eu poderia ficar até amanhã desenhando essa novela, só vou dar mais um dado. O STJ já tem definido, o STJ tem por pacífico que o crédito extraconcursal não deve ser inscrito, não tem lugar para executar dentro da recuperação judicial. Ou seja, não existe a figura. Olha só, meus caros colegas, me digam se estão compreendendo. Deem um ok, digam que sim, digam que estão sacando. Vamos lá. Olha a conversa, olha que coisa louca. Então, o STJ já disse que não existe como habilitar um crédito extraconcursal na recuperação judicial. Essa figura não faz nenhum sentido. Então, se vocês compreenderem, me deem ok. Compreenderam, me deem ok. O STJ já disse isso. Marcelo, eu quero a decisão do STJ. Se vocês quiserem, eu leio para vocês a decisão. Está aqui no computador. Está aqui na minha área de trabalho. Então, acho que está, pelo menos, acho que está. Mas então, é essa sacada, tá bem? Então, venham comigo, o STJ disse, cara, não habilita crédito extraconcursal porque isso é uma viagem. Ou seja, não viaja, diz o STJ. Então, olha só, o trabalhador, você advogado, está executando esse crédito, pediu para o juízo do trabalho prosseguir a execução porque é um crédito extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. O juiz do trabalho disse, não. Pega a certidão de habilitação e vai lá, habilita na recuperação judicial. Você foi lá na recuperação judicial, o juiz universal, que não é juiz universal, mas enfim, o juiz universal, vamos acreditar que ele seja, mas ele não é. O juiz universal vai lá e diz, não tem lugar. Já disse que o STJ já disse a mesma coisa, então acabou. E aí você voltou para o juiz do trabalho e o processo já foi lá, engavetado, né? Já foi guardado, e você vai fazer um recurso. E você faz um recurso para o TRT. E aí o TRT, pelo menos o TRT 4 daqui do Sul, diz o seguinte, não cabe ao juiz do trabalho prosseguir execução contra a recuperação judicial e falência. Só um parênteses, existe aqui uma confusão brutal entre falência e recuperação judicial. A Justiça do Trabalho, em boa medida, teima em reproduzir uma confusão
bizarra entre recuperação judicial e falência, como se ambas devessem ser tratadas do mesmo modo. E por que eu digo confusão? Porque na falência, sem dúvida, é isso que acontece. Na falência, é óbvio que todas as dívidas são apuradas nos juízos respectivos e o juízo universal, aí sim, juízo universal, da falência é que vai administrar todos esses créditos e vai hierarquizá-los na forma do artigo 83, 84 da Lei 11.101. Tudo bem, mas não é esse o caso da recuperação judicial. Então, e o TRT 4, no caso, tem essa particularidade em decisões recentes que eu tenho visitado aqui com frequência. Então, como os colegas disseram, limbo da recuperação judicial. Não é mais limbo! Não é mais limbo. Deixa eu ver aqui. Francis, meu velho, anota aí, não é mais limbo. Decisões 2021, Superior Tribunal de Justiça. Era isso que eu queria conversar hoje, nesse momento, com os colegas, depois de traçar aí as particularidades do coração da recuperação judicial, que é a verificação dos créditos. Então vejam só, caso concreto que merece atenção total dos colegas. Caso concreto é o seguinte: juízo do trabalho, nessa situação que eu descrevi a situação de um crédito, trabalhista essa concursal. O juiz do trabalho fez o seguinte: o trabalhador requereu o prosseguimento da execução. Ao invés do juiz do trabalho dizer não posso, o juiz do trabalho disse: indique os bens. Olha só, me digam se estão ouvindo bem que essa é a questão, esse é o coração da parada de hoje. O juízo do trabalho disse: indique, reclamante, os bens não essenciais que não vão afetar a estratégia de sorgimento para a gente prosseguir a execução. O juízo, ao invés de declinar a competência, o juízo disse: reclamante, quais são os bens não essenciais que eu posso penhorar? Quais são os bens que eu posso prosseguir esse feito? Então, eu vou ler com vocês a decisão aqui que eu achei genial essa cara do juiz. Olha só. Foi instaurado o conflito de competência e o que diz em suas informações, o que diz o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Joinville, Santa Catarina. Olha só, deixa eu achar aqui, ó. Olha só. Primeiro, defere o prosseguimento da execução na Justiça do Trabalho. E aí, nesse deferimento do prosseguimento da recuperação judicial, eu li aqui recuperação judicial, nesse prosseguimento da execução trabalhista, diz a juíza da 5ª Vara do Trabalho de Joinville. Joinville, eu acho, né? É isso, né? 5ª Vara do Trabalho. Diz o seguinte: em caso de não acontecer o pagamento espontâneo, olha só, aqui em caso de não acontecer o pagamento espontâneo e da necessidade de penhora, deverá ser oficiado, diz a juíza do trabalho, deverá ser oficiado ao juízo universal para que exerça o controle sobre atos de constrição e expropriação patrimonial no intuito de preservar-se o fim ontológico do sorgimento da empresa, indicando os bens. Olha só o que a juíza fez. Eu suponho que seja juiz. O que o juízo fez? O juízo provocou. O juízo da reclamatória trabalhista provocou o juízo da recuperação judicial para que este indicasse bens para penhora com o fim de satisfazer o crédito trabalhista extraconcursal, tendo por base o princípio da cooperação judicial. Então, ao invés do juízo trabalhista declinar a competência, o juízo trabalhista deferiu a decisão de prosseguimento da execução trabalhista, e essa execução trabalhista deveria estar condicionada, aí sim, a afetar bens não essenciais da recuperanda. Essa primeira grande novidade, não declinar a competência. Primeira grande novidade. O juízo trabalhista compreendendo que
créditos extraconcursais têm ali a sua competência. Quem deve prosseguir na execução de crédito extraconcursal trabalhista é o juízo do trabalho. Então, essa é a primeira grande novidade. E a segunda foi provocar o juízo da recuperação judicial através de cooperação judicial para que este juízo indicasse bens passíveis de penhora, bens não essenciais passíveis de penhora. E aí, somente aí, em não havendo bens hábeis à satisfação dos débitos, suspender-se o curso da execução. Então, olha o que o juízo do trabalho fez. O juízo do trabalho atuou como competente para prosseguir na execução de crédito extraconcursal. E fez isso respeitando os comandos basilares da Lei de Recuperação de Empresas. Olha só, acrescente-se que a decisão baseou-se no enunciado da súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o juízo da recuperação judicial, olha só, o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constituição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Então, o que a juíza fez, ou o juízo fez? O juízo fez o seguinte: cara, eu sou competente para prosseguir nessa execução. Competência é minha porque crédito trabalhista é extraconcursal. Extraconcursal fora do concurso de credores. Mas eu não posso afrontar de morte a estratégia de soerguimento do agente econômico. O fim, a proposição central da recuperação judicial, que é o soerguimento do agente econômico. Agora, por outro lado, a súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça permite que eu acesse os bens não abrangidos pelo plano de recuperação judicial. Por quê? Porque esses bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa não são de competência do juízo da recuperação judicial. Na realidade, essa construção toda foi estabelecida tendo em vista que, através do respeito à competência do juiz da recuperação judicial, através do respeito à estratégia prevista na Lei 11.101 e a principiologia, melhor dizendo, a principiologia prevista na Lei 11.101, qual é a principiologia? O soerguimento, a recuperação, a preservação da empresa. Então, respeitando esses comandos, o juízo do trabalho disse: eu sou competente e indique, juízo da recuperação, quais os bens passíveis de penhora. Somente sem essa possibilidade, somente sem os bens passíveis de penhora, ou seja, somente se a empresa não dispor de nenhum bem passível, que esta reclamatória será suspensa em razão de execução frustrada. E aí, o desencadeamento do prazo prescricional intercorrente de 2 anos. Meus caros colegas, esta é a solução que o ordenamento jurídico oferece ao crédito trabalhista extraconcursal. Esta solução é a solução mais adequada que eu vislumbro em sede de execução de crédito trabalhista extraconcursal. Competência firmada na Justiça do Trabalho, porque não existe lugar na recuperação judicial para execução desse crédito extraconcursal. Respeito aos comandos elementares da recuperação judicial, mas nesse respeito não envolve uma submissão e um silêncio. Envolve sim uma provocação ao juízo. Seguramente o juiz da recuperação judicial intimou o administrador judicial para se manifestar sobre esses bens. Seguramente a recuperanda eventualmente indicou alguns desses bens. E o STJ não viu, nesse caso que eu tentei descrever com riqueza de detalhes, o STJ não viu nesse caso um conflito de competência. Na forma que eu quero aqui
ler com vocês. Desse modo, verifico que o juízo do trabalho não praticou atos de constrição de bens ou valores sustentantes, tendo tão somente determinado fosse oficiado ao juízo da recuperação judicial, a fim de que exerça o controle sobre os atos executivos que possam vir a ser realizados, o que não caracteriza o alegado conflito de competência. O que eu quero dizer para os colegas é o seguinte: cada um, Murilo, no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas cada um diligenciando para que o seu trabalho ande bem. E o que o juízo do trabalho fez aqui foi, de todo modo, respeitando a estratégia de sorgimento, buscou também o direito do crédito extra-concursal. Marcelo, a pergunta que pode rolar é a seguinte, olha só. A pergunta que pode rolar é a seguinte, mas Marcelo, e como é que faz? Se não encontrar bens que não são essenciais, então se encerra a reclamatória trabalhista, se encerra a execução? Não. Se suspende por 2 anos. Se suspende por 2 anos. 2 anos é o momento em que a recuperação provavelmente será encerrada. Conforme a fase que a recuperação judicial se encontra, em 2 anos se reabre o processo, se não achar bens passíveis a execução patrimonial, se reabre o processo em 2 anos e novamente se diligencia em busca de créditos, melhor, em busca de bens para a satisfação desses créditos. Essa é a lógica. O que não é possível e o que eu vim encontrando já há um bom tempo era um não lugar para o crédito extra-concursal. Era um não, que a Justiça do Trabalho deixasse ao léu o crédito extra-concursal. Era isso que se encontrava, no mais das vezes, em diversas decisões judiciais verificadas, seja em TRTs, seja no juízo do trabalho de 1º grau. Nesse caso, nós temos uma solução. A solução é diligenciar até onde possível para, não afetando a estratégia de sorgimento, satisfazer o crédito extra-concursal. Dizendo isso, eu abro para as questões que vocês quiserem me trazer. 7:50, me tragam perguntas. O que vocês acharam dessa decisão? Me digam qual opinião vocês já tinham ouvido falar dessa decisão. Marcelo, me conta qual é o número dessa decisão. Eu estou curioso, eu quero... Vamos lá. Deixa que eu conto sim. Vamos lá. Olha só, conflito de competência. Então, façam alguma pergunta, me enviem um comentário sobre essa decisão também, enquanto eu leio aqui qual é a decisão, tá bem? Conflito de competência, número 176421. Então, Marcelo, eu quero aprofundar mais, eu gostei demais desse tema. Pô, demais, gostei, é 7:50, um frio pelo que eu tô vendo do cacete aí no sul e gostei. Então anota aí, conflito de competência número 176421. Anota aí. Marcelo, eu devo anotar na mão? Não, anota num papel. Mas eu tô afim de anotar na mão. Tá, então anota na mão, não tem problema. Tá bem? Alguma pergunta, meus caros colegas? Finalizando a live da terça, me digam alguma pergunta sobre recuperação judicial, algum problema que chegou no colo de vocês semana passada, essa semana que vocês não sabem como resolver, estão loucas a trazer essa pergunta para cá. Camille, respondi hoje uma questão sua lá no curso. Olha só. E quanto à possibilidade de redirecionamento da execução em fase de eventuais cobrigados. Sem problema algum. Prossiga. Sem problema algum. Pode levar adiante. Essa era uma limitação que se tentou fazer, né, na Lei 14.112, né, especialmente em relação ao crédito trabalhista. E não lograram êxito. Tá bom? Aí é que tá. E é isso que acontece, né, Camille?
É isso que acontece. Obrigado, Fausto, meu irmão. Obrigado, meu velho. Obrigado pelas palavras generosas. Aliás, sigam o Fausto, viu? Algumas postagens inteligentíssimas ele tem feito no perfil sobre recuperação judicial. Então, Fausto, tá de parabéns, cara. Olha, eu tenho aprendido aí algumas questões muito legais contigo, meu velho. Vamos lá, olha só, na hipótese de não haver... Aí que tá. Na hipótese de não haver bens não operacionais, essa foi a questão que eu encerrei o tema. Se não houver quaisquer bens operacionais, a questão vai se resolver na suspensão da reclamatória trabalhista com a possibilidade de reativação em 2 anos. Essa é a solução, Francis. Então, é o caminho que está posto. Tá bem? É o caminho que está posto. E eu acho que é um bom caminho, viu? Acho que é um bom caminho porque, na realidade, existem normalmente bens não operacionais. E o que não era possível até então era ficarmos com um crédito extra concursal no limbo. Isso que não era possível. Não fazia sentido. E deixa eu só dar mais uma leitura que me parece importante, só mais um detalhe. Nesse caso, em particular, nós estamos recém abrindo a janela. O que vai começar a rolar a partir dessa leitura, a partir dessa compreensão mais qualificada desse procedimento, Francis, a gente perceber que, tem casos que o crédito concursal não se suspende, não. Só o que falta. Porque, na verdade, tem uma crítica que poderia ser feita aqui, que eu não vi os colegas fazer, mas vejam bem, nesse caso, a suspensão da execução significa, ao fim e ao cabo, que os créditos que se submetem ficarão em situação mais confortável. O que não é a inteligência do regime recuperatório. O regime recuperatório não pretende favorecer os créditos que se submetem em desprestígio aos créditos não submetidos. Não é essa a ideia do legislador. Então, é possível a reversão dessa suspensão, requerendo que se busquem outros bens, enfim, a discussão vai longe, mas o início é interessante. Na medida em que o juízo do trabalho compreende a competência do prosseguimento do crédito trabalhista extra concursal, no que toca, claro, à execução. Meus caros colegas, perguntas, tragam para cá. Se não, foi um prazerzaço fazer mais essa live da terça, eu adoro fazer essa conversa. Um tema mais duro hoje, um tema para os guerreiros. Hoje foi o tema dos guerreiros. Hoje foi um tema pesado. Hoje não foi mamão com açúcar. Hoje não foi docinho de coco. Hoje não foi brincadeira. Hoje foi pauleira. Tema duro, pesado. Quem está aqui até agora não é de brincadeira, é profissional, sabe da responsabilidade que é trabalhar em uma recuperação judicial, sabe que não é brincadeira, sabe que a parada é dura. Então, interessantíssimo tema, duro tema. Quem ficou até agora, obrigado, meus caros colegas. Vocês sabem que a gente está na mesma sintonia, e eu vou encerrar mais uma vez dizendo o que eu digo sempre: em frente. A vida, meus queridos colegas, é para frente e, se possível, juntos. Se possível, juntos. Grande abraço, até mais.